Olá e bem-vindo de volta ao The Crime Reel. Para a história de crime real desta semana, vamos analisar a vida conturbada de Robert Maudsley, que desde a morte do assassino dos Moors, Ian Brady, em 2017, tornou-se o prisioneiro mais antigo do Reino Unido. Robert John Maudsley nasceu em 26 de junho de 1953 em Toxteth, Liverpool. Sua mãe, Jean, e seu pai, Robert, já tinham 3 filhos pequenos na época do nascimento de Robert. Brenda, de 3 anos, Paul, de 2 anos e Kevin, de 1 ano. O pai de Robert era caminhoneiro e fazia pouco para ajudar sua esposa, Jean, a lidar com as demandas de 4 crianças pequenas. Antes de Robert completar 2 anos, todas as 4 crianças Maudsley foram levadas para a de assistência social depois que foi identificado que sofriam negligência dos pais. As crianças foram levadas para a Casa Nazareth em Crosby, cidade litorânea perto de Liverpool. O orfanato era dirigido por freiras que cuidavam das crianças Maudsley. As crianças frequentavam uma escola local, criaram um forte laço entre si e viam as freiras como suas mães. Elas estavam seguras e felizes. Essa felicidade não duraria. Roberto Sênior e Joana tiveram mais 8 filhos e só visitavam Roberto, Kevin, Paulo e Brenda muito raramente. Os 4 irmãos tinham um forte laço familiar, mas sentiam que seus pais eram pouco mais do que estranhos. Quando Roberto tinha 9 anos, seus pais levaram ele e os 3 irmãos mais velhos de volta à casa da família. As crianças foram tiradas da única infância que realmente conheciam e da segurança e proteção da Casa Nazaré, apenas para serem colocadas em um ambiente doméstico completamente desconhecido. O pai deles era um homem abusivo e violento. A mãe deles não era violenta diretamente, mas frequentemente instigava conflitos que resultavam em violência. Os 3 meninos sofreram abuso físico. Brenda, porém, nunca foi espancada. Roberto sofreu graves abusos físicos e chegou a ser trancado por 6 meses, com o pai indo várias vezes ao dia espancá-lo. Em menos de 1 ano, Roberto foi levado de casa para um lar adotivo, enquanto as outras crianças ficaram com os pais. Não se sabe por que apenas Roberto foi colocado em um lar adotivo. Agora ele estava sozinho, sem contato com os 3 irmãos mais velhos com quem cresceu. Os irmãos de Roberto souberam de sua morte. Roberto passou anos em lares adotivos e, aos 16, mudou-se para Londres, onde trabalhou como operário. Não demorou muito para que ele começasse a experimentar drogas e, em 6 meses, seu vício em drogas já havia tomado conta de sua vida. Ele virou garoto de programa para sustentar o vício em drogas. Em março de 1974, enquanto trabalhava como garoto de programa, Roberto foi abordado por um operário de 30 anos chamado João Farrell. João era um pedófilo e mostrou a Roberto fotos de crianças que ele havia abusado. Algo em Roberto se quebrou. Ele atacou João e o estrangulou com uma garrote. Roberto foi preso logo depois. Ele ficou detido aguardando julgamento antes de ser considerado incapaz de ir a julgamento. Roberto foi enviado para o Hospital Psiquiátrico de Alta Segurança Broadmoor, em Berkshire, onde deveria passar o resto da vida. 3 anos depois, em 1977, Roberto, então com 24 anos, junto com outro prisioneiro, David Cheeseman, fez outro detento, David Francis, de refém e se trancou em uma cela. David Francis era um condenado por pedofilia de 26 anos. Os 2 homens torturaram David Francis por 9 horas. Finalmente, eles o estrangularam com um garrote antes de levantar o corpo para que os guardas pudessem vê-lo pela abertura da porta. Na época, foi amplamente noticiado que o crânio da vítima havia sido aberto como um ovo cozido e parte de seu cérebro foi comida por seus agressores com uma colher. Isso fez Robert ser chamado de come-cérebros e depois de Hannibal, o canibal. Relatos posteriores revelaram que a autópsia indicou que o cérebro da vítima estava intacto ao morrer. Não havia evidências de canibalismo. A vítima foi esfaqueada na orelha com uma arma feita de colher, que não foi usada para comer seu cérebro. Apesar de Roberto ter sido considerado mentalmente incapaz de ir a julgamento anteriormente, razão pela qual ele estava em Broadmoor em primeiro lugar,
Desta vez ele foi considerado apto para ser julgado. Condenado por homicídio culposo, ele foi enviado à prisão de Wakefield, em Yorkshire. Foi relatado que Roberto odiava estar na prisão de Wakefield e estava desesperado para voltar para Broadmoor. Isso não ocorreu. Poucos meses após começar sua sentença em Wakefield, em 28 de julho de 1978, Roberto aguardava sua aula de francês com Sawney Darwood, condenado por matar a esposa de 46 anos. Ao entrar na cela, Sawney foi atacado por Roberto. Sawney foi esfaqueado várias vezes e depois estrangulado. Roberto escondeu o corpo de Sawney sob sua cama e tentou atrair outros prisioneiros para sua cela. Ele não teve sucesso. Roberto então saiu de sua cela e foi à procura de outra vítima. Roberto encontrou Guilherme Roberto, um homem de 56 anos, cumprindo pena por agressão sexual a uma menina de 7 anos. Roberto esfaqueou Guilherme várias vezes com uma adaga improvisada antes de esmagar sua cabeça contra a parede. Quando terminou, Roberto caminhou calmamente até a sala do agente penitenciário, colocou a adaga improvisada sobre a mesa e informou ao agente que na próxima chamada faltariam 2 detentos. Roberto foi condenado pelos 2 assassinatos e sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Ele voltou para a prisão de Wakefield, sem contato com outros presos por segurança dele e dos demais. Classificado como o prisioneiro mais perigoso da Grã-Bretanha, ele foi colocado em confinamento solitário. Seus advogados alegaram que os assassinatos foram resultado de uma raiva reprimida desde a infância, marcada por abusos quase constantes. Na época, Roberto disse: "Quando mato, penso nos meus pais. Se eu tivesse matado meus pais em 1970, ninguém mais precisaria morrer. Se eu os tivesse matado, estaria andando livremente, sem preocupações." Durante a sentença, ele foi transferido para outras prisões de segurança máxima, incluindo Parkhurst, na ilha de Wight. Durante esse período, ele foi tratado por um psiquiatra chamado Dr. Bob Johnson, que acreditava que estava começando a fazer progresso com Roberto, o que um dia permitiria que ele se reintegrasse à população carcerária. Após 3 anos, para a decepção do Dr. Johnson, as sessões foram interrompidas. Após 5 anos em confinamento solitário, Roberto seguia considerado um dos prisioneiros mais perigosos da Grã-Bretanha. Em 1983, uma unidade especial com 2 celas foi construída para ele no porão da prisão de Wakefield. O espaço, com cerca de 5,5 por 4,5 metros, tem janelas blindadas e uma equipe de agentes penitenciários que supervisiona Roberto. Os únicos móveis na cela são uma mesa e uma cadeira, ambas feitas de papelão prensado, uma cama que é uma laje de concreto com um colchão e um vaso sanitário e uma pia, ambos fixados ao chão. Uma porta de aço maciço se abre para uma pequena gaiola, revestida com acrílico grosso. Uma abertura inferior permite que guardas entreguem comida e itens a Roberto. O visitante precisa atravessar 17 portas de aço trancadas para chegar à unidade. A cela foi comparada à de Hannibal Lecter em O Silêncio dos Inocentes, lançado em 1991. Todos os dias, Robert passa 23 das 24 horas nesta cela. Durante a outra hora, ele é escoltado para seu exercício diário por 6 guardas prisionais. Sabe-se que Robert tem um quociente de inteligência de nível genial e adora literatura, música clássica e poesia. Ele escreveu várias cartas da prisão, descrevendo sua vida como se estivesse enterrado vivo em um caixão de concreto. Em março de 2000, após passar 17 anos nessa jaula de vidro e um total de 22 anos em confinamento solitário, Robert solicitou que as condições de seu isolamento fossem relaxadas, especificamente para permitir que ele tivesse um periquito de estimação, acesso à música clássica e a uma televisão, ou, se isso não fosse permitido, que lhe dessem acesso a uma cápsula de cianeto para que pudesse cometer suicídio. Todos esses pedidos foram negados. Robert supostamente não tem interesse em ser libertado da prisão, mas simplesmente quer ser tratado em igualdade de condições com qualquer outro prisioneiro. Os efeitos físicos e mentais do encarceramento teriam feito Robert parecer mais velho que sua idade.
embora não haja fotos recentes para comprovar. Devido à falta de contato, ele não consegue mais falar claramente. Embora os crimes de Robert fossem horríveis, muitos questionam se sua sentença e prisão são adequadas em comparação a outros assassinos e serial killers. Ele segue em confinamento solitário até hoje, quase 42 anos após o duplo assassinato na prisão de Wakefield. Essa é a história de Roberto Maudsley. Por favor, deixe seus comentários aqui embaixo. Vou ficar interessado em lê-los. Gostaria apenas de fazer um brinde a todos os trabalhadores essenciais ao redor do mundo por tudo o que vocês estão fazendo para ajudar. Muito obrigado. Saúde! Obrigado novamente por ouvir o Crime Hill. Fique seguro. Até logo. Eu mencionei a prisão de Wakefield, que fica em Yorkshire. Só queria cumprimentar todo mundo de Yorkshire, incluindo Pickett Witch e também Janet Carl Wharton. E aí, como vão? Espero que todos estejam bem. Se quiserem colocar alguma expressão de Yorkshire nos comentários, fiquem à vontade. Obrigado mais uma vez por ouvir o Crime Reel. Até logo.